Olá, meu nome é Felipe e nessa aula nós vamos falar sobre a criação de cenários. Criação de cenários é um assunto bem complexo, então não vai dar para a gente ter na aula de hoje uma definição, né, completa do que é, mas eu vou dar uma base para permitir que você possa começar a criar seus cenários e entender a melhor forma de colocar o seu personagem ou de que tipo de cenário utilizar, certo? E para começar, a gente tem que entender algumas questões básicas do cenário, né? Por que você vai colocar ali o cenário na sua cena, qual o objetivo que você quer, e para isso, ou também como fazer com que o seu cenário soe real, né? Com que faça sentido de acordo com a sua animação, né? Ou da ilustração que você estiver fazendo. Então, uma das coisas principais que a gente tem que pensar é o destaque, o elemento principal dentro do cenário. Seja o personagem ou até o fundo, né? Dependendo do que você quiser destacar na sua cena. E para isso a gente precisa de alguns pontos. O primeiro é a perspectiva, o segundo é o ênfase e o destaque, né? Que é bem o ponto central do que a gente está falando. Que ênfase que você vai dar, o que você quer demonstrar, o que você quer transmitir, né? Com sua ilustração, na sua cena. E, consequentemente, a ambientação e emoção, né? Porque o cenário ele vem ali para como auxílio para ambientar o que está acontecendo, né? E que emoção transmitir de acordo com o que você quer, de acordo com o objetivo, né? Que você quer transmitir mesmo. E para começar, eu vou falar sobre perspectiva. E não tem como a gente falar de perspectiva sem falar da linha do horizonte. Porque qualquer cena que você olhe, você vai identificar a linha do horizonte como aquela linha, né, lá no final que separa normalmente a parte da terra e do céu. E ela é uma linha na horizontal, então, por isso, né, a linha do horizonte. E aí você tem essa. É interessante você identificar isso, porque isso vai te ajudar a entender se você está observando sua cena de cima, de baixo, se você quer um ângulo baixo ou um ângulo alto, né? E aqui eu trago também uma exemplificação do seguinte, que normalmente a linha do horizonte, ela significa a altura do olhar do espectador, né? Aquela pessoa que está vendo aquela cena, se a linha do horizonte está no meio da tela, significa que a pessoa está vendo a partir do centro, né? Ali a pessoa está com o olhar naquela altura. É como se a pessoa estivesse ali naquela rua, nesse exemplo, né? E ele bate uma foto. A linha do horizonte está saindo no meio porque ele centralizou ali na câmera, né? Tá olhando daquela altura, então a gente tem essa divisão 100%, né, da tela, né? Com metade do céu e metade aqui do chão, certo? A gente consegue controlar isso? Consegue. Como? Através da altura com que você vai utilizar ali a sua câmera, né? E tudo na câmera, porque acho que é um jeito mais fácil de a gente ter um exemplo claro de como definir a linha do horizonte. Quando você vai para a ilustração, na criação de um cenário, você simula como se você tivesse com uma câmera. Então, nessa primeira foto aqui, a gente consegue ver que a gente tem só um pedacinho de chão e a maior parte de céu. Porque a linha do horizonte está baixa. É como se a pessoa que tirou essa foto ela tivesse ali a 40 centímetros do chão, mais ou menos. Então, foi uma pessoa agachada ou alguma coisa assim, certo? Já na segunda foto, a gente tem uma linha do horizonte que está ao contrário, né? A gente tem o menor tamanho aqui, o céu está em menor quantidade na imagem e o chão aparecendo mais. Então dá para ver que essa pessoa tirou a foto da altura aqui do ombro do rapaz aqui, né? Que é onde está a linha do horizonte. Mais ou menos, talvez é 1,50 m, 1,60 m de altura, que a pessoa estava segurando essa câmera que tirou essa foto, tá? E isso é interessante porque, baseado no que você quiser montar na sua cena, é interessante você definir a altura, né, que vai aparecer a linha do horizonte, baseado em qualquer objetivo que você tenha mesmo, né, que você queira transmitir na sua história, tá? Continuando a questão da perspectiva, a gente tem que falar do ponto de fuga, certo? Que são os pontos que convergem sempre para o ponto central da imagem. Ele vai, a gente consegue observar aqui, né, nessa cena clássica de uma estrada, que todos os pontos, né, seguem ali rumo àquele ponto central. A gente está falando de um ponto de fuga. Existem mais opções, né? Que eu não vou abordar hoje, porque senão ficaria muito complicado, muito complexo. Então, se interessando, busque entender mais sobre dois pontos de fuga, três pontos de fuga, que também tem essas variações, certo?
Ali a gente viu a identificação do ponto de fuga no ambiente externo, onde a gente consegue, né, principalmente numa rua, você consegue ver o final do cenário, né? Então fica fácil de identificar. Mas e no ambiente interno? Também tem, né, ponto de fuga? Tem. A gente consegue identificar pelas mesmas linhas, né, do cenário, do que está acontecendo. E ao identificar aonde esses pontos se cruzam, né, aqui nessa bolinha, bem nessa bolinha vermelha, a gente também consegue identificar a linha do horizonte, né, e consequentemente a altura que está ali a imagem, a câmera, né, que está filmando aquela cena, certo? E se a gente observar todas as outras linhas, né, que estão alinhadas ali com um ponto de fuga, vão sempre levar na mesma direção. Isso vale até para um cenário de uma rua mais complexa, naquela hora era uma estrada, aqui agora temos uma cidade, então dá para ver que os prédios também seguem, né, a rua, as marcações. Isso é bem fácil de você ver, né, andando em uma rua reta, porque se estiver numa ladeira não é da mesma forma, mas você está ali numa rua reta, você consegue ver claramente as linhas, os pontos de fuga, né, convergindo todo para o mesmo ponto da linha do horizonte, certo? Para começar agora, né, para começar a falar no destaque, né, já falamos da perspectiva, eu trago aqui um exemplo dessa pintura do século XVIII, que mostra claramente um ênfase e um destaque que esse pintor quis dar na tela, baseando na iluminação. E aqui a gente consegue ver claramente que o ponto central é a mulher, e quando ele coloca ela na sombra e o fundo claro, a gente consegue ver que é um recorte muito claro da silhueta dela aqui, né? Toda recortada aqui, dando destaque total da imagem para ela. É o que a gente vai ver primeiro. Era o que ele queria destacar nessa imagem, né? Baseado no que ele estava contando ali, a história que ele queria montar para essa cena. Depois a gente vê que tem a árvore, que tem o cachorrinho olhando para ela, que também tem um destaque de iluminação, né? A gente vê que ele é bem claro aqui no matagal aqui que está escuro, né? Mas ele já é o ponto secundário. O elemento principal ali é a moça e ele consegue fazer com que nossos olhos olhem ele primeiro porque ele traz o ênfase e o destaque através da iluminação. Falando de emoção, a gente consegue ver que essa não é uma peça super alegre nem nada do tipo, olhando as cores, né? Ele não usa cores muito saturadas, cores mais frias, né? Até onde tem bastante iluminação, a gente vê que não é uma cor muito forte, não é uma cor muito vívida. Então ele passa uma sensação de serenidade, uma coisa mais tranquila, né? Mais calma. Não é uma cena que parece ser muito agitada, tá? Outra cena desse pintor a gente consegue ver que já traz um tom mais alegre, né? Um tom mais vívido, com cores bem mais quentes. E novamente ele faz um destaque através da iluminação. Tendo novamente aqui a moça na sombra, através de um fundo, né, que está mais claro. A gente depois vai observando os outros locais e vê que ele faz muito bem essa composição de cena, né? E por que eu trouxe como os primeiros exemplos pinturas? Para mostrar que são teorias, né? Que estão aí há séculos, né? Há séculos que essas formas de fazer cenários perduram, né? E vão continuar, porque é basicamente universal essas regras, sabe? Dando sequência, eu vou trazer alguns exemplos de peças que eu produzi, né? Que também eu trago uma peça que tem uma iluminação, é uma luz batendo forte aqui no personagem, que está destacando ele do restante do cenário. Então a gente vê que ele fica mais claro, consegue destacar a silhueta dele. E em segundo plano eu tenho a luz bem forte aqui também, ó, fazendo alguns direcionamentos, né, que vai direto para o personagem. Essas questões que eu coloquei assim, ó, recorta esse primeiro plano para que o personagem fique lá, né, o nosso ponto central, e secundariamente a gente veja que tem um dragão aqui, né, meio que perto da câmera em desfoque. Que é outra questão que a gente pode usar quando a gente quer dar o destaque, né? A gente tem o desfoque, e nesse caso aqui eu olhei o desfoque no fundo, né, do cenário com silhuetas e formas geométricas. Por quê? Esse personagem está num cenário bem simples, né? Não é um cenário complexo. A gente consegue ver que ele é um encanador pela ferramenta, pelo traje dele, mas eu queria colocar como se ele tivesse em um local de encanamento, né? Então, ao invés de ir lá e fazer todo um encanamento super complexo no fundo, eu optei por silhuetas e formas geométricas para simbolizar os canos, né? Só com essas formas. Então, a gente tem aqui no fundo alguns canos,
desfocados e só com uma cor única também, para dar ali aquela sensação de que ele está no local, mas sem precisar detalhar muito o que está acontecendo ali, entendeu? Então você vê que esses elementos eles vão se somando, né? Um elemento passa por cima do outro, vai se unificando, porque a gente usa essas técnicas, a gente pode usá-las, né, separadas ou também juntas, tá? Então é mais uma forma aí da gente destacar e fazer cenários que são interessantes. Na sequência eu tenho aqui onde eu não utilizo desfoque, mas eu diminuo a importância das coisas que estão na cena de acordo com a finalização e de acordo com a distância. Então a gente vê claramente que tem uma separação do primeiro plano aqui, ó, que é o personagem. No primeiro plano, ele está super bem detalhado, tá? Então a gente consegue ver a armadura dele bem detalhado, o brilho da espada, o cabelo, as rugas do rosto, né? Tudo bem detalhado. No segundo plano, a gente tem essa nave aqui caindo, onde a gente tem um detalhamento bem baixo das árvores. A nave também não é super detalhada, porque está no segundo plano. O que está em terceiro plano aqui, ó, que é o monte, essa florestinha, já está bem menos detalhado. As florestas são só tracinhos, né? As árvores são só tracinhos, não chega nem a ter a distinção do que é tronco, do que é folha. Por quê? Porque está mais distante. Normalmente a nossa vista não consegue detalhar as coisas que estão mais distantes. Então também é uma oportunidade de a gente utilizar a forma como a nossa vista funciona para trazer essa sensação de distância, né, de cenário, destacar o personagem no cenário através dessa diminuição de importância, né, do que está acontecendo ali. E lá no fundo, a gente tem as montanhas também, bem pouco detalhadas, né? A gente não consegue ver o que está acontecendo muito bem ali. Já começa a entrar outras questões, como fenômenos atmosféricos, etc. Mas o importante é saber que o que vai estar mais profundo você pode destacar menos. Porque se você pega uma imagem como essa e faz tudo super detalhado, além de te dar muito trabalho, pode pode acontecer de ficar confuso. Então você vai detalhando menos o que está para trás, que vai te ajudar a dar um destaque legal e fazer um cenário bem interessante. Aqui a gente tem o desfoque, né? Então tudo que está aqui no primeiro plano, que é a Kombi e os animais, está mais detalhado, está dando para ver bem que está com um detalhe interessante, o que está acontecendo. A partir do segundo e do terceiro plano, além da diminuição dos detalhes, eu também desfoco. E é um efeito que a gente consegue ver muito em qualquer filme ou fotos, né, de câmeras, né, os celulares hoje em dia já fazem isso de forma bem interessante. Desfoca o fundo para dar destaque ao elemento principal do cenário, né, ao que está mais na frente, ao que é mais importante ali na hora de contar a sua história, na hora de montar a sua cena. E aqui por último, mais um exemplo, onde eu faço até um recorte, o cenário está recortado no fundo, mas tem o desfoque, né? A gente consegue ver ali que é um mar, uma praia, alguma coisa assim, e a personagem mais na frente, mais detalhada. Reforçando aqui novamente a questão das cores, né? Que a gente tem uma imagem mais alegre, mais saturada. Aqui uma imagem, né? Com tons mais frios, né? Mais sóbrios, uma personagem mais triste, né? Ou até mais preocupada, alguma coisa assim. Lembrando, né, de unir sempre essas questões de perspectiva, ênfase, destaque e a emoção, né? O que você quer contar com a sua cena, que sensação que você quer transmitir. Isso é muito importante. Então, foi isso. Muito obrigado e até a próxima.